sublime amor. Será que existe um amor tão sublime, um sentimento de uma proporção inimaginável na humanidade? Existe algum ser que viveu neste mundo para dar testemunho e exemplificar este amor inigualável? Não é o amor de um homem e uma mulher, uma atração física, desejos e sexo, ou seja, uma paixão. Eu vos falo de um amor supremo, aquele que não pede nada em troca, oferece sem esperar recompensa. É um amor diferente de tudo que você já imaginou. É um amor incondicional, somente doa o seu afeto. Este ser é real e verdadeiro. Esteve aqui há 2000 anos para nos amar. Então veio para nos dar o seu exemplo. Jesus é o enviado de Deus para nos ensinar o verdadeiro amor, o ser mais perfeito que esteve conosco. Ele nos ama de forma tão intensa que deu a sua vida aos homens, para que lembrássemos deste amor. Deixou-se ser o Cordeiro para que nunca esquecêssemos do seu amor e assim seguirmos os seus passos. Sua grande missão foi salvar a humanidade através da prática do amor, a caridade que ele nos ensinou. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Força neurica somente movimentando células de argila, lama de sangue cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e tranquila. Apesar das verdades fisiológicas reflexas das ações psicológicas nas células primevas da existência, és um ser imortal e responsável que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Tu não és força neurica somente movimentando células de argila, lama de sangue cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e tranquila. Apesar das verdades fisiológicas reflexas das ações psicológicas nas células primevas da existência, és um ser imortal e responsável que
liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Olha amanhã que brilha na janela, este sol de Deus é luz e amor em seu coração. Olha o que Deus nos deu de presente, diamantes de poeira flutuando em raios de luz. Vamos louvar a Deus e agradecer a tudo. Um novo dia amanheceu, amanheceu. Nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor de Jesus. Olha amanhã que brilha na janela, este sol de Deus é luz e amor em seu coração. Olha o que Deus nos deu de presente, diamantes de poeira flutuando em raios de luz. Vamos louvar a Deus e agradecer a tudo. Um novo dia amanheceu, amanheceu. Nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor de Jesus. Vamos louvar a Deus e agradecer a tudo. Um novo dia amanheceu, amanheceu. Nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor de Jesus, o amor de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Alimento desse dia
Compreensão para com os outros. Senhor, dá-me maior compreensão para com os outros, que eu possa enxergar além das aparências e entender o que carregam no fundo do ser. Não me deixes ficar irritado ante o olhar frio e a palavra rude, que escondem apenas sofrimento e revolta, nem em frente ao gesto nervoso, porque oculta ansiedade ou angústia. Não me deixes ficar descontente com os esquivos, porque carregam a timidez. Não me deixes ficar indignado com a crítica destrutiva, porque reproduz a insegurança do seu autor. Não me deixes ser atingido pelos que me desprezam, porque agem temendo a minha presença. Quero compreendê-los melhor e olhá-los como tu os olhas, por dentro, no que de melhor pensam e sentem. Com este olhar verei que são teus filhos e que têm a luz e a vida que vem de ti. De visão ampliada, obterei também maior entendimento de mim mesmo e corrigirei minhas imperfeições. Obrigado, obrigado. Pai nosso, nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor. Para sempre, assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Olá, tudo bem com vocês? Mais uma noite para o estudo, para o nosso crescimento, para a nossa melhora e para a nossa evolução. O capítulo de hoje é o capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Espíritos, dos Espíritos à Escala Espírita. Nós vamos ver hoje a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Mas antes de começar a falar sobre os espíritos imperfeitos, é bom a gente lembrar que nas questões anteriores nós vimos como que foi feita essa categoria, como que foi dividida, porque houve uma metodologia, houve todo um estudo, uma pesquisa, para encontrar a essência, para que pudesse realmente dividir essa classificação. Então, baseia-se no grau de adiantamento dos espíritos, ser mais ou menos evoluído, as qualidades que já conseguiram desenvolver, se já são bons, honestos, só vibram no amor, ou ainda têm dificuldade para vibrar, e as imperfeições, o que precisa ser melhorado, o egoísmo, a raiva, o ódio, né? Trabalhar no perdão. Então, tudo isso pesou na hora de fazer essa classificação, essa divisão. E conforme os espíritos, eles admitem 3 categorias. A inferior, mais baixa, que são os espíritos imperfeitos, ou seja, é a luta do bem e do mal. A segunda, bons espíritos, né? Que é a categoria aonde o bem sempre busca superar o mal. O bem vence sempre o mal. E a primeira etapa, não se fala do mal, só existe o bem. Então hoje nós vamos estudar essa terceira, que são os espíritos imperfeitos. Então a terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Nessa questão 101, propriamente não é uma questão,
mas ele traz orientações, informações importantes, né? São características gerais. Como que a gente pode classificar esses espíritos como imperfeitos? Quais são as principais características? Como é que a gente pode identificá-los? Então, ele já começa dizendo que predominância da matéria sobre o espírito, quer dizer, a preocupação com o envoltório, né? Com o físico, com a matéria, a preocupação em valorizar mais a matéria em detrimento ao espírito. Propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões. Ou seja, nessa categoria predomina aqueles que têm tendência, disposição para o mal. Às vezes por ignorância, por desconhecimento, às vezes por orgulho ou por egoísmo, ou por outras paixões que envolvem materialmente o interesse e que despertam o mal. O importante é o mal, fazer o mal. Tem intuição de Deus, mas não compreendem. Então, eles têm uma vaga intuição, mas não sabem, não compreendem a proporção, não compreendem a lei de causas e efeito. Então, apenas uma pequena intuição. Nem todos são essencialmente maus. Há os levianos. Levianos são aqueles que ainda não pensam, aqueles que não refletem, fazem as coisas, agem. Na medida que vai surgindo, eles vão agindo sem pensar, independente se vão ter algum tipo de prejuízos ou não, para alguém ou para si próprio. Ele simplesmente age pelo momento, pelo calor da situação, independente da consequência. Ele não está preocupado com a consequência. Uns não fazem o bem, nem o mal. Ou seja, são aqueles que, mesmo vivendo num planeta de prova e expiação, onde nós temos que trabalhar para vencer o mal e seguir o caminho do bem, eles não agem, não fazem o bem, mas também não fazem o mal. Como que a gente poderia entender isso? Vamos pensar aquelas pessoas que levantam, que trabalham, que são honestas, que cumprem com as suas obrigações, mas são rotineiras. Sempre chega em casa, a mesma rotina, sai, voltam, né? E continua tudo na mesma. Não repara se um vizinho está passando por um momento difícil, se precisa de ajuda, ou mesmo se tem alguém próximo à sua casa, né? Morando na rua, desabrigado, passando fome. Quer dizer, ele é insensível a essas coisas alheias, ao que para ele não faz diferença. Então ele tem a oportunidade da prática do bem, não pratica, mas também não produz o mal para ninguém. Comprazem-se no mal, no prazer de fazer o mal. Então esses são aqueles que sempre que têm a oportunidade de ofender, fazer o mal, prejudicar, ele sente prazer. Ele vai usar dessa oportunidade para poder trazer o mal para próximo dele, perto dele, né? Quer dizer, tem grande inclinação para o mal. Então, seja qual for o grau de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas, seus sentimentos mais ou menos abjetos, quer dizer, baixo, desprezível. Pouco conhecimento espiritual, mas ligado ao corpo. Então, aquele que é evoluído intelectualmente, mas não moralmente, ele coloca todas as suas intenções, seus objetivos, voltados para o intelecto. Mesmo que isso passe por cima da moral ou da ética. Então, são irmãos que também precisam de auxílio, de ajuda, porque já conseguiram boa parte, né, do conhecimento, das ideias, já conseguem estruturar intelectualmente o pensamento, mas ainda falta a parte moral. E geralmente essas pessoas, quando desencarnam, têm muita dificuldade, né, porque são apegados às coisas materiais.
Então, quando ele vê um ente, né, da sua família utilizando os bens que pertencia a ele, muitas das vezes ele se sente mal porque aquilo era dele, né? Quer dizer, está preso às coisas materiais. Então, às vezes, quer prejudicar aquele irmão, aquele pai, aquela pessoa que está despojando, né, das coisas. E muitas das vezes ele começa até a obsediar as pessoas devido a essa imaturidade moral. Na linguagem, eles revelam um caráter, né? Quer dizer, é fácil de identificar pela linguagem que eles produzem. Eles acabam se traindo. Então, é muito importante, nas reuniões mediúnicas, muitas das vezes, esses espíritos, eles usam uma linguagem enaltecedora, com moralidade de sentimento, mas às vezes acabam falando palavras negativas ou trazendo uma mensagem de teor negativo, de uma mensagem maligna. Então, daí a necessidade de pensar, de analisar bem essas mensagens para saber quem estão por trás dessas mensagens enviadas, né? Quem são esses comunicantes. Mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta hora. Então, assim, a gente conhece os espíritos e o seu caráter pelo pensamento e pelas suas atitudes. Quando eles nos induzem a um pensamento maléfico, né, alguma coisa de má índole, ele já vai demonstrar que eles são imperfeitos. Então, por esse motivo, nós não podemos dar abrigo em nossos corações ou dar vazão em nossas vidas para que eles continuem nos instigando, nos sugerindo, né? Então, nós temos que procurar nos elevar, buscar fazer com as nossas vibrações sejam superiores, porque se eles perceberem que nós estamos na mesma sintonia, eles vão conseguir emitir pensamentos que não são bons e com certeza nos atrairá, porque nós estamos sujeitos se estivermos com vibrações baixas. A felicidade dos bons os atormentam, ou seja, aqueles que demonstram felicidade, alegria, satisfação com a vida, incomoda, porque eles não são felizes. Esses irmãos geralmente são infelizes. E eles ficam atormentados, ficam angustiados, sentem inveja, sentem ciúmes. Então, toda essa felicidade que provoca neles, ao invés deles melhorar, acabam ficando piores, porque é um motivo a mais para poder se vingar. Então, eles não ficam felizes porque ainda são espíritos dedicados ao mal. Então, eles não querem ver os outros felizes, são egoístas, né? E no final, quando eles desencarnam, sintonizado com o mal, com pensamento negativo, com esse sentimento de vingança, de ódio, é claro que o caminho espiritual deles será de muita dificuldade, de sofrimento. Mas nada impede que esses espíritos, né, porque eles têm o livre-arbítrio, em busca de um novo caminho, em busca do amor. Então, Deus nos dá a oportunidade de pensar, de raciocinar, de evoluir. Então, cabe a cada um de nós pensar nas oportunidades que nos são dadas. Nós não temos obrigação de conviver com o mal ou de viver o mal, né? Nós temos escolha. Então, se nós pensarmos no nosso planeta, que nós sabemos que é um planeta de prova, de expiação, é um planeta em que a maior parte da população, tanto encarnada como desencarnada, povoa o planeta Terra porque ainda necessita de vencer o mal, ainda necessita dessa característica, né? Precisa dessas qualidades para poder evoluir, para poder melhorar. Então, por isso que nós ainda pertencemos a essa ordem dos irmãos mais inferiores, com exceção daqueles irmãos que são missionários, que vêm até a Terra para nos alertar, para nos ajudar, para nos dar exemplos, né, de amor, de caridade, porque só vivenciando o bem, só tendo a oportunidade de trabalhar na seara do Jesus é que nós vamos conseguir
passar para uma escala melhor, evoluir também. Miranês, ele diz que o nosso planeta, ele tem uma extensão de ordem com todos os tipos de seres, né? Encarnados e desencarnados, e que trazem sentimentos diferentes no mal. Alguns mais próximo, mais violento, mais vingativo, e outros um tanto quanto mais distante desse mal. Ainda não se livraram desse mal, mas é uma pequena parcela. O bem ainda consegue prosperar. Então, por isso que ele diz que nesse planeta nós temos espíritos encarnados ou desencarnados que vão desde os brincalhão até aquele belicoso, né? Aquele que é astucioso, aquele que quer para si o que é de melhor, aquele que só pensa nele, aquele que é voltado para o mal, né? Então tem todos os tipos. Só que nós só vamos conhecer, porque essa é a categoria, a terceira categoria, a terceira ordem, ela ainda vai ser dividida em 5 classes, né, que vai diferenciar o grau que existe da maldade, o distanciamento da maldade, já a propensão mais para o bem do que para o mal, outros mais voltados para o mal, né, que vivencia propriamente o mal. Então, nas próximas questões, nós vamos estudar um pouquinho mais. Mas é muito importante a gente relembrar também que essa lição vem nos chamar a atenção para o vigiar e orar. Porque se nós estamos vivendo num planeta de prova e expiação, em que, infelizmente, o bem ainda não é único, né? Não é preponderante ainda tem algumas divergências, infelizmente ainda existem algumas qualidades do mal, a gente precisa estar em sintonia com o bem, é preciso vigiar o tempo todo, porque muitas das vezes não somos nós que pensamos aquilo, nós somos influenciados, mas é importante também dizer que os espíritos, né, eles não criam em nós sentimentos. Todos os sentimentos que são aperfeiçoados pelos espíritos. Então, quer dizer, já existe essa semente em nós. O que vai diferenciar é que através dessa influência que nós sentimos, vai potenciar esse tipo de sentimento. Então, se eu tenho raiva, se eu tenho ódio de alguém, né, ou se eu não consigo conviver com uma pessoa da minha família, eu não consigo perdoar, então eu já trago esse sentimento. E cada vez que eu penso, cada vez que eu entro nessa sintonia, ele vai ser potencializado, porque eu estou dando abertura, estou dando oportunidade para que isso aconteça. Então, vamos pensar um pouquinho nessa lição de hoje, que é muito interessante, né? Apesar de ter sido pouquinho, né, as informações que eu trouxe para vocês, é claro que vocês devam ler novamente essas orientações do Livro dos Espíritos, mas já são alguns elementos que nós já podemos começar a refletir, pensar e tentar melhorar. Eu te agradeço por ouvir, tá? E fique com Deus. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, uma boa tarde a todos. Que Deus nos abençoe infinitamente a cada um de nós. E agradecemos mais uma vez a oportunidade de poder buscar, através do Evangelho de Jesus, um direcionamento melhor para a nossa vida, para esse momento atual que nós estamos vivendo. Como sempre, é um prazer e uma alegria voltar à casa de Aniceto. Hoje nós vamos falar um pouquinho, o tema que nos foi proposto, Fora da caridade não há salvação, né, o capítulo, e o item que a gente vai trabalhar é o item 8, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não é salvação.
não há salvação. A gente gostaria de começar, primeiramente, fazendo assim uma reflexão. Se fora da igreja não há salvação, se a gente tomar isso ao pé da letra, então a gente pensa, como é que ficaria a situação de pessoas que, por exemplo, não podem ir a uma igreja materialmente falando, né? Nós temos irmãos, por exemplo, que vivem em comunidades rurais, no campo, e que muitas vezes vivem um pouco isolados e não têm acesso material para poder frequentar uma igreja. Muitas vezes não tem uma igreja. Quando digo igreja aqui, eu estou me referindo a todos os templos religiosos, né? Nós sabemos que muitos lugares não tem ainda. Então, como é que ficariam essas pessoas se fora da igreja não há salvação? Será que elas estão condenadas ao fogo eterno? Como é que fica isso? Como é que a gente analisaria isso à luz da razão? Então, vamos nessa noite conversar um pouquinho, trocar umas ideias sobre a análise que Kardec faz no Evangelho, no capítulo 15, nos itens 8 e 9, sobre esse tema. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Baltazar, que é o espírito que nos traz essa mensagem, ele nos esclarece nessa reflexão muito bonita, muito linda, que eu convidaria a todos para ler. Ele nos traz essa reflexão sobre o que será que o Evangelho quer dizer com essas palavras. Ou seja, o que seria essa salvação? O que seria essa salvação? Cada doutrina, cada religião, ela interpreta essa salvação de acordo com seu ponto de vista, de acordo com seus princípios, de acordo de como ela vê. E aí nós vamos pensando, estudando, reflexionando, até mesmo para que todos nós podamos ter o respeito necessário por cada religião, por cada crença, porque nós temos que entender que é o momento de cada um, e cada um está no seu momento. Porque hoje nós somos espíritas, mas nós sabemos que já passamos por outras existências, por outras oportunidades. E por quantos caminhos será, né, que a gente já passou? E nessa própria encarnação nossa, nessa própria vida atual, a maioria de nós viemos de outras doutrinas. Nem todo mundo nasceu dentro de uma casa espírita. Então, nós temos que entender, para começar a analisar esse ponto, de uma maneira muito simples, muito clara, que cada um está no seu momento que tem que estar. Não cabe a nós julgarmos. Não é essa a proposta do Evangelho. Cabe a nós, como espíritas, nos direcionarmos na religião onde nós estamos, que no nosso caso é o Espiritismo, e como a gente se encontra nessa religião, como que nós estamos direcionando a nossa vida de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo. Essa reflexão é a que cabe a nós, não julgar as outras religiões ou as outras crenças, as outras doutrinas. No item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz esse paralelo entre esse dogma
religioso, né, que é fora da igreja, não há salvação, porque esse é um dogma religioso, um dogma católico, que foi construído também para atrair fiéis para a igreja, porque naquele momento, então, a igreja estava muito dominadora, muito centralizada. Então, ela cria esse dogma com medo, vamos assim dizer, de perder os seus fiéis. Então, ela cria isso, né? Fora da igreja não há salvação, para que as pessoas com medo, não deixassem a igreja. Então, na verdade, esse dogma católico foi criado para isso, para que a igreja não perdesse os seus fiéis. Mas nós, analisando como Kardec nos ensinou, à luz da razão, porque nós sabemos que a doutrina nos traz a fé raciocinada, a gente pensa, a gente vem tentar compreender o que é mesmo essa salvação, primeiro, que o Evangelho fala para nós. O Evangelho, se a gente for pesquisar, ele nos diz que salvação é o ato de se salvar, de livrar-se de um perigo. Isso seria o conceito que traz o Evangelho, um dos conceitos. Algumas seitas ou algumas religiões, algumas doutrinas, elas dizem que salvação é você se curar. Você se curou, você está salvo. Você vai ter a redenção. No entanto, há algumas outras religiões que dizem que para você se salvar, você tem que aceitar Jesus. Não é isso? Ou seja, se você aceitar, entre aspas, Jesus, você está salvo de todos os pecados que você cometeu. Você vai lá, batiza, aceita Jesus e começa uma vida nova. E tudo que você já fez de errado é como se fosse apagado da história da sua vida, porque você aceitou Jesus. E também ainda outra religião que basta que você confesse os seus pecados, porque Jesus já te salvou quando ele foi crucificado. Então não cabe a nós fazer nenhum esforço para a nossa salvação. Basta que a gente confesse os nossos pecados, pratiquemos algumas penitências, não é? Fazemos aí algumas penitências, algumas orações e nós estaremos salvos. E nós estamos dizendo isso, não é repetindo com a intenção de criticar a nenhuma outra religião, mas para nós entendermos o nosso posicionamento espírita diante disso. E assim vai, assim por diante, cada religião, que são muitas, né? Nós não poderíamos aqui falar de todas, e não é essa a proposta, ela vai nos apresentando a sua proposta de salvação e a sua interpretação sobre o que seria essa salvação. Mas a pergunta que fica para nós é a seguinte: e nós espíritas? E nós? Qual o significado para nós dessa palavra salvação? Como que nós interpretamos essa salvação? Como que a doutrina espírita interpreta essa salvação? A doutrina espírita, meus amigos, ela nos ensina que precisamos nos libertar das nossas imperfeições, nos libertar do materialismo que nos envolve, do egoísmo,
do orgulho, de todas essas chagas da humanidade que nos afasta de Deus, que nos afasta de Jesus. O Espiritismo, a doutrina espírita, nos esclarece que para poder nos salvar, entre aspas, para podermos entrar nesse tão falado reino dos céus, para vivermos melhor, para herdarmos essa terra, essa era nova que está chegando para nós, que está chegando aí, basta que nós comecemos a vivenciar o Evangelho de Jesus. Ou seja, colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou. E como que nós vamos fazer isso? Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Praticando o quê? O que o Evangelho nos chama a atenção na noite de hoje, que vai nos salvar de verdade? Que é o tema do capítulo 15, a caridade. A caridade que pode ser feita de muitas maneiras, em pensamentos, em palavras, em ações. A caridade que foi a bandeira de Jesus e é a bandeira do Espiritismo. Essa caridade é o que vai nos salvar, nos libertar, abrir para nós esse caminho, essa era nova, esses tempos novos que estão chegando. Depois dessa temporada difícil que todos nós passamos e estamos passando e não sabemos até quando vamos passar, mas nós sabemos que futuramente virá uma nova era e um mundo melhor. Essa é a salvação que a doutrina nos propõe. É você tentar, cada dia, no dia a dia, se melhorar, fazer aquela proposta da doutrina espírita, que é a reforma íntima. A proposta lá do Santo Agostinho, não é? Que todas as noites antes de dormir, você coloca numa balança imaginária na sua cabecinha tudo que você fez de bom e de ruim durante o dia. E aí você faz, então, esse balanço e vê que lado que pesa mais, se é o lado das coisas boas ou o lado das coisas ruins, para que, então, você possa começar a trabalhar isso dentro de você, para que você possa se conhecer melhor e ir melhorando-se e automaticamente, se você melhora o entorno, as pessoas que vivem em volta de você. Então Kardec, ele vem nos explicar, os espíritos vêm nos explicar nesse capítulo, que quando a gente diz fora da igreja não há salvação, essa é uma visão muito exclusivista, muito errada. Ou seja, é uma visão que provoca divisão entre os homens. Isso nós vemos todos os dias. Provocava naquela época e hoje provoca muito mais, as pessoas brigando, cada um dizendo que a sua religião é a melhor, que a minha religião é a melhor, que você não vai para o reino de Deus porque você não pertence a tal igreja. Então essa lição vem nos orientar que essa visão é muito errada, muito exclusivista. Ou seja, fora da minha igreja, fora do meu centro espírita, não há salvação? Você não está salvo? Será?
Então aí a gente começa a analisar à luz da razão e vemos e compreendemos que o caminho seguramente não é esse. A doutrina vem nos orientar. Fora do amor não há salvação, porque a caridade não é o amor de Jesus em ação. Já não nos dizia Paulo, em sua carta, que se eu não falasse, mesmo que se eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria? Se eu não tivesse caridade, eu nada seria? Isso é o que nós temos que entender e principalmente vivenciar na nossa vida, no nosso dia a dia, para ser esse colaborador da transformação de um mundo melhor que nós vamos herdar. Imagine só, meus irmãos, essa visão exclusivista de fora da igreja não há salvação, ela acaba criando, como eu falei, rivalidades entre pessoas por questões religiosas. A gente vê isso muito, inclusive dentro da própria família. Você é um pecador, né? Você não vai para o céu. Fora da minha igreja você está condenado. Então, no item 9, Kardec nos comenta isso, para que a gente saia dessa faixa de entendimento. E ele ainda vem nos complementando também essa outra frasezinha que também é um dogma, que comenta que fora da verdade não há salvação. A gente recorda, por exemplo, de Paulo de Tarso, quando ele era perseguidor dos cristãos, que ele ainda era Saulo, que ele não havia se convertido, ele perseguia os cristãos por quê? Porque ele creia naquele momento que ele era detentor da verdade absoluta, que a verdade tinha ele. Então, quem não estava comungando com aquela verdade que ele tinha, era um pecador. Até que, todo mundo sabe a história, né? Ele encontra-se com Jesus nas portas de Damasco, tem aquele encontro lindo, maravilhoso, onde o Cristo vai perguntar para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele transforma naquele momento a sua vida totalmente. Ele vê que a verdade não era aquilo que ele pensava, que a verdade era Jesus, era o Evangelho. E ele então se despoja de todo aquele passado que ele trazia e pergunta ao mestre: Senhor, o que queres que eu faça? E aí ele começa a fazer. Aí ele se transforma num dos maiores divulgadores do Evangelho. Nós devemos a ele a que o Evangelho tenha chegado em muitos lugares que outros não haviam ido, ao cristianismo ter chegado. Paulo de Tarso foi o apóstolo da caridade, do amor. A partir do momento que ele começou a entender que ele não era detentor dessa verdade absoluta. E nós precisamos entender, dentro do que nos cabe, que nós também não somos detentores dessa verdade. Ok? É um dogma falso. Nenhuma doutrina, nenhuma filosofia de vida pode ter o monopólio da verdade. Que verdade é essa? Qual é a verdade que cada um de nós trazemos conosco? Paremos e pensemos. O que é que cada um de nós queremos descobrir? Será que a tal religião, essa ou aquela, ela vai nos trazer a verdade
absoluta, porque os espíritos, a doutrina nos ensina que à medida que nós vamos progredindo, evolucionando, nós vamos conhecendo a verdade gradativamente. E muitas verdades ainda não chegaram para nós. Por quê? Porque nós ainda não temos a maturidade suficiente para compreender algumas coisas. Por que então pensar que somos donos da verdade, que a verdade está em nós? Porque se a gente vai estudar a doutrina, nós vamos entender que a verdade, meus irmãos, ela é proporcional ao grau do nosso conhecimento. Não é verdade? Analisando à luz da razão, a verdade é proporcional ao nosso grau de conhecimento. Então, mais uma vez, os Espíritos vêm nos dizer, vêm nos chamar para que a caridade, a benevolência, o perdão das ofensas, tudo isso que faz parte desse caminho de salvação, não importando a igreja ou o templo religioso que nós estejamos nesse momento. Se nós desencarnarmos hoje e acordarmos amanhã no mundo espiritual, segundo os Espíritos nos ensinam, não vai vir ninguém nos perguntar, olha, qual era a sua religião? De qual igreja que você veio? Ah, se você é de tal igreja, você entra por tal porta. Se você é do centro espírita, é aquela ali. Não, isso não vai acontecer. Pero sim, nos vão perguntar, ou a nossa própria consciência nos vai perguntar, o que nós fizemos da nossa vida? O que nós fizemos a benefício do nosso próximo? Será que nós amamos? Será que nós perdoamos? Será que nós fomos benevolentes para com o próximo? Será que nós praticamos a caridade verdadeira? É isso que vai determinar, vamos assim dizer, a nossa morada espiritual, independente da nossa religião. Tanto é que, se a gente vê na história da humanidade, vários espíritos evoluídos que passaram pela Terra, que deixaram um rastro de luz em todas as religiões. Não são somente os espíritas, nem somente os católicos, não. Em todas as religiões, e inclusive pessoas que não professavam nenhuma religião, pero que trabalharam a benefício da humanidade. Isso é o que vai pesar, entre aspas. Essa é a nossa bagagem espiritual que nós vamos levar para o lado de lá, seja ela boa ou ruim. O resto vai ficar tudo aqui, não importando a nossa crença religiosa. E a gente se pergunta, o que será que nós temos feito para praticar o Evangelho no nosso dia a dia? O que será que nós temos feito com os ensinamentos que nós aprendemos? Isso é o que eu gostaria de deixar como reflexão para nós nessa noite de hoje. Será que a gente está colocando essa caridade que o Evangelho nos convida em prática? Eu gostaria de encerrar com uma historinha muito linda. Eu vou aproveitar e vou fazer propaganda desse livro aqui. Esse livro maravilhoso, Viagem Espírita, em 1862, e outras viagens de Kardec. Esse foi editado pela FEB. É um livro, meus irmãos, que a gente vê que dentro do próprio meio espírita, ele ainda é muito desconhecido.
mas é um livro maravilhoso, interessante, que todo mundo deveria ler, porque aqui a gente aprende muito e conhece melhor, um pouquinho mais, Kardec. E vê que Kardec não só é aquele homem austero, científico que ele foi, claro, mas que aqui também a gente vê o lado dele de apóstolo de Jesus. Então ele fazia viagens nessa época, em 1862, para conhecer outros grupos espíritos que haviam sido fundados em outras cidades ou para ajudar essas pessoas. E ele tem experiências muito interessantes. E numa dessas viagens, se não me engano, que eu já li esse livro faz muito tempo, mas me parece que está mais ou menos no segundo discurso, ele vai a um agrupamento religioso numa cidadezinha no interior da França, e aí ele vê que havia dentro desse grupo religioso 2 grupos de pessoas em divergência, ou seja, eles se haviam separado por questões da filosofia, por questões de um não pensar como o outro, coisas que aconteciam naquela época, né, gente? Que hoje em dia não acontece isso mais, verdade? Então, Kardec vê essa, vamos assim dizer, essa briga dentro daquele templo religioso e fica pensando, né, como é que pode uma coisa dessa? Como a gente vê hoje, né? A gente vê dentro dos centros espíritas, né, algumas vezes, essa separação, porque pessoas pensam diferentes, veem algumas coisas de maneira diferente e não conseguem trabalhar juntos. E isso é muito triste, porque isso prejudica a obra. Então Kardec, ele começa a analisar aquela situação, né, daquela divergência, e então logo todo mundo já quer saber e pergunta de que lado Kardec ficaria no meio dessa briga? De que lado? A maioria de nós pensamos, ele vai ficar do lado da lógica, da razão, não é isso? Porque ele era o bom senso encarnado. Kardec foi o bom senso encarnado. Então ele vai ficar do lado daqueles que têm mais a lógica, a razão, a ciência. Mas olha só a resposta dele, que está nesse livrinho, Viagem Espírita, que é maravilhosa. Ele diz o seguinte, Kardec responde, de que lado, né, você ficaria? Perguntam para ele, e ele diz assim, eu vou ler as palavras do jeitinho que ele falou. Se há esse embate entre 2 grupos que deveriam se ajudar para que a obra não se prejudique, a obra, eu lamento muito. Mas eu me coloco sem pensar, sem buscar saber as razões, não quero saber de nada. Eu me coloco do lado daqueles que têm mais caridade, porque com esses é mais fácil de lidar. Vê a importância da coisa? Ele diz que se colocaria do lado daqueles que exercem a caridade. Porque às vezes, os que exercem a caridade, às vezes eles nem têm tanta razão do ponto de vista ideológico, filosófico, mas eles amam mais. Então são corações mais aptos a serem reeducados. Kardec diz isso. Então a gente vê a importância da caridade. E é muito interessante essa colocação. E a gente encerra com as palavrinhas que está nesse livrinho, né? Muito bonito, volto a repetir, que diz assim, nesse capítulo que eu comentei com vocês. Sem a caridade, não há instituição humana estável. E não pode haver caridade nem fraternidade possíveis, na verdadeira acepção da palavra, sem a crença. Desenvolver esses sentimentos, engrandecendo-se, quando a caridade
tiver penetrado as massas, quando se tiver transformado em fé na religião da maioria, então vossas instituições se tornarão melhores pela força mesma das coisas. Os abusos oriundos do personalismo desaparecerão. Ensinai, pois, a caridade e, sobretudo, pregai pelo exemplo. E a âncora da salvação, é a âncora da salvação da sociedade. E termina dizendo: se o Espiritismo é uma verdade, se deve regenerar o mundo, é porque tem por base a caridade. Ele não vem derrubar os cultos e nem estabelecer um novo. Proclama e prova a verdade comum a todos, base de todas as religiões, sem se preocupar com detalhes. Não vem destruir senão uma coisa, o materialismo. Então, meus irmãos, aí a gente vê que através da caridade é que nós vamos ser salvos, entre aspas, e vamos algum dia adentrar no tão sonhado reino de Deus que já se encontra, segundo os Espíritos, dentro de nós mesmos. Basta que a gente descubra e passe a trabalhar para a construção de um mundo melhor. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e um beijo muito especial no coração de cada um. Muito obrigada. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida.
que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.